Você já percebeu que em qualquer conflito desempenhamos papéis bem específicos? Seja em casa, no trabalho ou nas redes sociais, estamos frequentemente presos no que é chamado de triângulo do drama. Esse conceito foi criado pelo psicólogo Stephen Karpman em 1968. Ele descreveu 3 papéis que perpetuam o conflito: o papel de vítima, o papel de perseguidor e o papel de salvador. Cada um desses papéis, além de perpetuar o conflito, geram bloqueios emocionais. Eu quero apresentar aqui para você, na tela, o triângulo do drama, apresentando aqui para você, e como esse triângulo do drama, ele basicamente funciona. Você vai observar onde temos a vítima, perseguidor, salvador, e a vítima, ela tem um perfil de se sentir impotente. O perseguidor, ele culpa e critica. E o salvador, ele acredita que pode resolver tudo por ele mesmo. Olá, bem-vindo você a esse vídeo. Feliz vida, eu sou o Melk e já quero deixar um desafio para você. Sabendo quais são esses 3 papéis que a gente entra quando a gente está num conflito, um papel de vítima, um papel de perseguidor e o papel de salvador, dentro desse triângulo do drama, qual desses papéis você entra? Qual desses papéis automaticamente, quando você se dá conta, você já está dentro? E coloque aqui nos comentários pra gente, eu quero ver cada um dos comentários aqui de vocês. A gente vai fazer uma avaliação, bote o comentário que você achar que é necessário para descrever esse drama que você vive. Nesse vídeo eu vou te apresentar conteúdo para que você seja capaz de identificar qual é o seu padrão quando você entra em um conflito e nesse conflito você acaba atuando em um dos papéis do triângulo do drama. Vou apresentar como você identifica e reconhece esse papel e como transitar desse papel. São 3 passos e eu vou dar um terceiro passo bônus. Eu vou trazer para você o passo convencional, que foi desenvolvido por diversos terapeutas, autores ao longo desses anos, e vou apresentar para você o meu método exclusivo, onde eu utilizo o oráculo Maia e a psicoterapia prânica para ajudar você a resolver essa questão e transitar o mais rápido possível, de forma consistente, para o triângulo do poder. Quer saber como é que eu faço isso? Você vai ter que ficar até o final do vídeo, vem comigo, vamos para cima, vamos que eu quero apresentar para vocês esses 3 passos para sair do triângulo do drama e entrar no triângulo do poder. Eu quero que você entenda as forças que promovem o crescimento pessoal e esse método exclusivo, onde eu atuo com o oráculo Maia, eu vou detalhar para você como é que eu faço isso. Vou deixar aqui para você não só conteúdo, mas vou deixar fontes para que você mesmo possa pesquisar qual é o seu Kim Maia, qual é o seu oráculo e a partir daí entender quais são essas energias que estão envolvidas nesse processo de transição rápida desse triângulo do drama para o triângulo do poder. E o outro método que eu também utilizo, que acelera o processo, é com a psicoterapia prânica. Nós vamos trabalhar com um tratamento energético para que você possa sair desse triângulo do drama o mais rápido possível. Aqui na tela apresento para vocês os 3 passos como a gente atua para transitar desse triângulo do drama para o triângulo do poder. No passo 1, a gente identifica esse padrão atual e ainda nesse passo 1 eu vou mostrar para você uma lista de potenciais contextos onde esse triângulo do drama pode estar acontecendo. No passo 2, a gente vai apresentar para você esse método para você reconhecer as energias envolvidas. É fundamental que você reconheça. Esse reconhecimento é que vai te dar força interior para sair disso. No passo 3, você vai observar que tem 2 passos 3 aí. A gente tem o passo tradicional, convencional, que foi desenvolvido ao longo dos anos por diversos terapeutas, autores, para que você consiga sair desse triângulo do drama e entrar no triângulo do poder. E no passo 3, método exclusivo, eu vou apresentar para vocês como é que eu utilizo o oráculo Maia e como a gente utiliza a psicoterapia prânica para acelerar esse processo da consistência nessa transição e te permitir avançar no seu processo com muito mais força. Vamos junto, vamos seguir comigo aqui
Nessa apresentação, já apresento aqui o passo 1. Qual é o objetivo desse passo 1? Basicamente, nesse primeiro passo, é identificar qual é o papel que você desempenha no triângulo do drama. Qual o papel que você entra de forma automática. Quando você se dá conta, você já está dentro dele. Qual é esse papel? E isso vai trazer clareza para entender como é que esse padrão funciona com você. Isso é fundamental. Quero apresentar para você aqui os 3 papéis, né, e o contexto vem em seguida, os 3 papéis de vítima, perseguidor e salvador. A vítima sente que não tem controle e acredita que precisa de soluções que venham de fora. A vítima, ela pensa, por que isso sempre acontece comigo? Então, isso é um padrão de vítima. Se essa pergunta é familiar para você, provavelmente o padrão vítima é aquele que você assume com mais frequência. Talvez seja o dominante quando você está fazendo face a um conflito. O perseguidor, ele busca controle e culpados dentro desse conflito. E para justificar os problemas, ele critica e força situações. Se isso é familiar para você, provavelmente é o perfil perseguidor que você assume. E o salvador, ele tenta resolver tudo por si. E mesmo sem ser solicitado, ele entra naquele vucu-vucu ali, acreditando que só ele pode resolver aquela questão. Se isso é familiar para você, você assume um papel de salvador. Os 3 papéis foram apresentados para você e a gente está apresentando de forma gradativa. Vamos seguindo juntos, porque eu quero apresentar para você quais os contextos em que esse triângulo do drama ele tem potencial de estar acontecendo. Então eu trouxe para você aqui 9, mas minha intenção não era esgotar esses contextos, mas isso é para te ajudar a trazer na memória, porque você pode nesse momento estar tendo dificuldade de identificar onde é que eu tive um conflito. Observe só, criação dos filhos é um potencial. Aquela atuação onde a gente quer resolver tudo pelas crianças ou que a gente se sente esgotado porque a gente não consegue os resultados que a gente quer com as crianças. Relacionamentos amorosos, isso aí é um prato cheio. Temos aqui trabalho em equipe, uma exposição imensa quando a gente está trabalhando em equipe. Amizades, redes sociais, as opiniões que são divergentes das nossas e a gente está querendo botar a nossa ali, e dali gera conflitos, discussões e etc. Famílias extensas, os nossos parentes, principalmente com um convívio próximo, parceria de negócios, conflitos internos e comunidade. Aí nós temos alguns contextos, como eu disse, não quero esgotar, mas eu quero te ajudar a fazer essa reflexão. Quais são os insights que você está tendo nesse momento? Tome nota deles, porque a gente está construindo aqui juntos esse método de trabalho. Vamos seguir aqui porque eu quero apresentar para vocês o passo 2. E qual é o objetivo do passo 2? Depois de identificar qual é o papel que você atua com mais frequência, é essencial reconhecer as qualidades de energias envolvidas nesse papel que você exerce. Então, as energias envolvidas aqui, estou colocando nessa listazinha, a vítima, energias de desamparo e medo, são muito comuns. No perseguidor, energias de raiva e necessidade de controle. E no salvador, a energia de exaustão e frustração são muito comuns. Aqui estou apresentando 2 de cada para facilitar esse processo de reflexão interior, mas mais na frente eu vou apresentar para você o relatório que eu utilizo nos meus atendimentos. Ali tem algumas outras qualidades de energia e isso vai ajudar você nessa reflexão. Vamos seguir junto aqui, porque eu quero trazer um exemplo de interação dessas energias. Está aqui na tela. Você observa que a energia de desamparo da vítima atrai o salvador, que tenta resolver tudo e se exaure. Isso irrita o perseguidor, que critica ambos, perpetuando o ciclo. Eu gosto de mencionar isso em todas as conversas que eu tenho oportunidade. Nós somos seres de natureza elétrica. E nessa condição de natureza elétrica, nós geramos um campo eletromagnético com essas qualidades de energia que a gente gera em cada um desses papéis que a gente atua. E, consequentemente, a gente vai estar atraindo
e repelindo situações, eventos, soluções ou não, pessoas com certas qualidades de energia que, como essa interação, exemplo que eu trouxe, vai acabar perpetuando o ciclo negativo que alimenta o triângulo do drama. Quero apresentar para você aqui o passo 3, que é a transformação tradicional, convencional, para o triângulo do poder. Para sair do triângulo do drama, é necessário a ressignificação desses papéis para que você possa gerar forças positivas para entrar no triângulo do poder. Esse é um processo que eu creio que seja fácil de entender isso. A vítima vai se tornar um empoderado. O perseguidor vai se tornar um motivador. E o salvador se transforma no nutridor. Esses 3 papéis, eles são engrandecedores. Eles vão proporcionar conexão, eles vão proporcionar crescimento pessoal, eles vão proporcionar envolvimento e todos crescem nesse processo. Por isso da importância de entender esse posicionamento que a gente assume no triângulo do drama, essa necessidade de identificar, reconhecer e passar para o triângulo do poder. Quero apresentar para vocês aqui, agora que eu apresentei o triângulo do poder, como que essa transformação ela acontece. Essa transformação da vítima para o empoderado, ela tem uma estratégia básica que eu queria apresentar para vocês, que é se perguntando: o que está a meu alcance para mudar essa situação? Isso é uma pergunta que, se você se identificou como papel vítima, que você entra no automático, tome nota dessa pergunta aqui. Por quê? Eu sugiro que essa pergunta fique disponível para você à vista, para quando você se perceber entrando no papel de vítima, vá nessa pergunta para ela te empoderar, para ela te trazer insumos, para ela trazer um movimento interior, para você mudar essa situação. Você tem que adotar uma mentalidade de aprendizado e praticar uma gratidão ativa. Essas seriam as estratégias básicas para você transitar da vítima para o empoderado. Vamos seguir aqui num exemplo básico que lembra dos contextos que eu apresentei para você. Esse exemplo é uma questão de você adaptar, tá? Ele é adaptável a qualquer um daqueles contextos lá. Eu vou trazer num contexto pessoal onde você se sente preso num problema financeiro. E em vez de pensar, não consigo sair disso, a pergunta seria: quais passos posso dar para mudar a minha realidade? Quando você lança essa pergunta no seu interior, um movimento ele vai acontecer. Você adotando essas estratégias e se perguntando como mudar a sua realidade, um movimento vai acontecer. Você pode ter certeza absoluta. Perguntas movem o mundo. Perguntas interiores, perguntas lançadas para o seu mundo interior, vai mover o seu mundo interior. Então aqui estou apresentando para você um método para você praticar com você mesmo essa transição, tá? Vamos seguir aqui, porque agora a gente vai falar do perseguidor. Nessa mesma estrutura, a gente vai apresentar uma estratégia para você. O perseguidor, ele transita para motivador, e a estratégia é transformar críticas em sugestões construtivas. Pratique empatia ativa e reconheça e celebre progressos. É importante que você consiga perceber o progresso nesse movimento e celebre eles. Não pense que foi um passo de formiga. Não, negativo. Qualquer passo na direção de transitar de perseguidor para motivador, ele é importante. Qualquer passo que você dá em motivar alguém e esse alguém conseguir avançar nesse processo é justificativa para celebrar. E vamos trazer um exemplo simples aqui para a gente poder trazer esse contexto. Se alguém no trabalho comete um erro, em vez de criticar, diga: como podemos corrigir isso juntos e evitar isso no futuro? Você não tem noção o efeito que isso tem em uma pessoa que acabou de cometer um erro. Tenho certeza que você já cometeu erros na sua vida, e isso traz um desconforto. E você criticar alguém em cima desse desconforto, você vai empurrar essa pessoa mais para baixo.
Agora, se você chega com essa capacidade de perguntar aonde a gente pode aprender com isso, para que no futuro a gente não cometa o mesmo erro, a pessoa vai te olhar com uma força diferente. Você ali, você vai acordar um gigante que estava adormecido, ou talvez se autoflagelando por um erro que cometeu. Então, esse papel de motivador, ele é muito importante. E o que isso gera na gente, a nossa capacidade de motivar e ver resultado no outro, gera na gente um processo interior que ele é engrandecedor. Você sente essa utilidade positiva nesse serviço ao próximo. A importância de se tornar um motivador não se resume a isso, mas você vê a importância que isso gera no nosso interior. Então eu recomendo fortemente, principalmente, vou até trazer um exemplo aqui, aproveitando essa oportunidade porque veio na minha cabeça. Eu sou formado em ciências contábeis. Em quantas vezes eu tive a oportunidade de, conversando com pessoas, atrair pessoas que estavam com problemas financeiros e eu trazer para ela 2, 3 passos, alguns conceitos, algumas dicas, e no mês seguinte eu perguntar a elas: e aí, conseguiu aplicar? Como é que foi? E essa pessoa me trazer: Melk, inacreditável, esse mês eu não entrei no cheque especial, ainda consegui salvar 5% do meu salário. Imagina uma pessoa que está entrando no cheque especial constantemente, por meses a fio, de repente no mês seguinte, por umas dicas, por uma motivação que eu trouxe, sem me exaurir, sem querer resolver para ele. Eu poderia de repente tirar um dinheiro do bolso, dar na mão dele e ele resolver aquilo de forma temporária. Eu ensinei ali formas dele se educar e, consequentemente, gerar resultados positivos na vida dele. Então isso é uma das coisas que me deixava muito satisfeito, me deixava com um senso de utilidade, mas não aquela utilidade de me achando necessário como um salvador. Não, ali eu estava motivando, ali eu estava trazendo uma luz num fim do túnel. Isso é fundamental. Vamos seguir aqui, acabei me empolgando aqui, vamos seguir aqui. O terceiro papel aqui, vamos falar aqui do terceiro papel, que seria o de salvador, se transformando em nutridor. Quais seriam as estratégias? Está aqui na tela. Faça perguntas que incentivem o protagonismo. Ofereça apoio emocional sem assumir responsabilidades. E ensine habilidades em vez de resolver. Lembra que eu acabei de comentar aqui da minha motivação que eu estava trazendo para essa pessoa que veio, de repente, com o objetivo de fazer uma partilha de um problema que ela estava vivendo e eu ali motivei ela. Eu também atuei como nutridor. Você vê que os papéis, eles transitam de um para o outro, é muito sutil esse processo. Aqui a gente está colocando em forma de esquemática porque é mais didático. Isso proporciona você fazer as suas notas e começar a se perceber aonde é que você atua. Você vai perceber que você transita de um para outro. Foi como eu disse, vítima, perseguidor e salvador é muito tênue essas posições. É muito fácil transitar de uma para outra. Eu costumo dizer que essas qualidades de energia elas são muito similares, é por isso que elas estão ali formando aquele triângulo. Tanto quanto o papel de nutridor, empoderado e motivador também é muito próximo, né, de uma perspectiva positiva. Vou trazer um exemplo aqui para você, lembrando que esses exemplos eles podem ser facilmente transformados de acordo com o contexto, e eu trouxe alguns exemplos de contexto para você. Imagina, se um amigo enfrenta dificuldades, em vez de resolver por ele, diga: como posso te ajudar a planejar uma solução para essa questão? Ali você pode dar algumas dicas, você pode trazer as suas experiências. Ali você está nutrindo essa pessoa a sair daquela situação. Em vez de você chegar como salvador daquilo e não dar autonomia, não dar oportunidade de crescimento para essa pessoa. O papel de nutridor, ele é fundamental. Chegamos até aqui nesse vídeo, concluímos os 3 passos de uma perspectiva tradicional e agora eu quero apresentar o passo 3 de uma perspectiva exclusiva, a forma como eu adoto esse processo de transformação do triângulo do drama para o triângulo do poder. E nesse passo 3 exclusivo, são 2 passos. Eles andam em paralelo, né? Mas eu vou apresentar eles em 2 passos.
O primeiro é no oráculo maia. A gente já entendeu como funciona, então, essa transição de uma perspectiva tradicional, e eu quero justificar por que o oráculo maia ele é um fator-chave nesse processo. Bom, no sincronário das 13 luas, no oráculo, a gente tem 5 Qins. A gente tem o Qin destino, que é o Qin do dia que você nasceu. Esse Qin destino, ele tem um Qin análogo, ele tem um guia, ele tem um antípoda e ele tem um oculto. E no sincronário das 13 luas, a gente tem uma técnica que a gente chama de harmônicas celestiais, né? Que é você somar o Qin que você quer com o segundo Qin. Tá? Nesse caso, pode ser com quantos Qins a gente quiser, tá? A gente pode somar os Qins e aí a soma dos Qins vai resultar num novo Qin. Então, imagine que você e eu estejamos trabalhando aqui juntos nesse programa de trabalho. Eu tenho um Qin, você tem o seu Qin. Quando a gente soma esses dois Qins, vai dar um terceiro Qin. Qual é esse terceiro Qin? Esse terceiro Qin vai trazer as qualidades de energia de nós trabalhando junto. E a gente vai ter um viés ali, a gente vai ter um entendimento, aonde a gente vai quando trabalha junto. E isso é interessante porque a gente tem esse mapa, esse entendimento dessas qualidades de energia, de aonde a gente vai juntos. Então, se tem 2 pessoas, a gente soma os Qins. Se tem 3 pessoas, a gente soma os 3 Qins. E assim sucessivamente. E dentro do sincronário, dentro do meu relatório, da minha calculadora, que eu preparo para você, a gente vai ter várias harmônicas associadas ao seu oráculo. Esse é um outro vídeo que eu vou mostrar para você como é que isso funciona, mas hoje eu vou pegar lá, vou pensar a parte onde a gente soma o Qin destino e o Qin oculto. É lá que eu quero ir. Por quê? Porque, imagina, todos os Qins da matriz Tzolk'in. A matriz Tzolk'in é a matriz sagrada maia, onde a gente vai ter a sincronia das qualidades de energia do Sol com as qualidades de energia da Lua, né? Os selos solares e os tons lunares. Esses 20 selos solares e esses 13 tons lunares, quando eles são sincronizados, quando a gente faz ali, né, na matemática a gente chamaria de uma análise combinatória, a gente vai ter 260 possibilidades. São 260 Qins nessa matriz Tzolk'in. E todos os Qins dessa matriz Tzolk'in têm um oráculo. Tá? E todos os Qins da matriz Tzolk'in, que cada um tem o seu oráculo, se você pegar aquele Qin e somar ele ao Qin oculto dele, todos, sem exceção, recomendo você fazer esse teste, tá? Todos eles vão gerar o Qin 1, que é o dragão magnético, que é o que eu coloco aqui para vocês na tela, tá aqui, ó, o Qin destino com o Qin oculto sempre vai gerar o Qin 1, que é o Qin dragão magnético, que tem como palavras-chave nutrição. O recomeço aqui, eu botei como recomeço, eu vou até pintar de azulzinho aqui ao vivo. Na verdade, eu vou até transitar aqui para a próxima página, que aí a gente fala disso com mais detalhes. As 3 palavras do Qin 1 dragão magnético as 3 palavras de poder, ação e essência, ok? Todos os Qin, todos os selos e todos os tons vão ter 3 palavras-chave. Palavras de poder, ação e essência. Então, a do selo solar, que é o dragão, nós temos nascimento, nutrir e ser. Nascimento como poder, nutrir como ação e ser como essência. E o tom lunar vai trazer as palavras unificar, atrair e propósito. Então, a gente vai ter essas 2 triangulações trabalhando junto. E a palavra nutrir aqui já veio, está dado para a gente lá no sincronário. Nutrir é justamente um dos papéis do triângulo do poder. Aqui no esquemático que eu preparei para você, eu vou mostrar as transições de um papel para outro naquele depara que similar ao que eu mostrei no passo 3 tradicional. Mas, de uma perspectiva técnica aqui, qualquer papel que você estiver atuando no triângulo do drama, a partir do momento que a gente foca ali na energia do seu oculto, você vai naturalmente entender como é que você se transforma num dragão magnético, e aí, consequentemente, você vai para o papel de nutridor, independente do papel que você tiver ali no triângulo do drama.
Tá? Então isso aí é uma questão ali que é só você experimentando. Entre em contato comigo aqui, vamos marcar o seu atendimento, você vai ver isso. Então, mas no esquemático que eu vou apresentar para vocês, a gente vai de um para outro para treinar, para exercitar essas palavras-chave. Eu vou usar o meu Kim oculto, que é a noite lunar. O meu Kim é um espelho cristal. Eu estava comentando com vocês aqui, ó, as harmônicas celestiais, ao somar o Kim destino ao Kim oculto, sempre nos direcionam ao Kim 1. Isso representa um recomeço e a nutrição essencial para transformar qualquer conflito em aprendizado e crescimento. E esse recomeço é o quê? É essa palavra nascimento. Você renasce no processo. Você simplesmente renasce. E aí você renasce aonde? Lá no Triângulo do Poder. Então ele te acelera o teu processo. Então assim, é fantástico. Por isso que eu fico aqui entusiasmadíssimo com essa partilha que eu faço para você aqui. E aqui eu tô te dando, ó, vamos fazer até o cálculo aqui, ó. Vou te ensinar como é que faz o cálculo do Kim. Tá aqui o link de um site que eu recomendo fortemente. É um site que funciona muito bem, fácil, e se você quiser estudar sobre o sincronário um pouco, se você quiser entender um pouco mais, as informações estão todas ali, estão todas dadas. Se você quiser estudar comigo, a gente vai dar um mergulho e juntos eu vou poder transmitir para você esses ensinamentos, as minhas habilidades e a minha experiência. Mas você pode fazer isso sozinho também. E eu recomendo que você faça sozinho. Se você começar a fazer esse trabalho sozinho, de estudo, e perceber que precisa de uma ajuda, você pode me procurar. Entre em contato aqui comigo, tem o WhatsApp aqui na descrição do meu vídeo. Entre em contato comigo, a gente vai se organizar e a gente vai estudar isso junto, tá? Mas eu quero agora apresentar para vocês esse website. Quero fazer o cálculo do Kim e quero mostrar para você como é que você chega no seu oculto. Você vai ver eu chegando no meu oculto. E aí a gente continua aqui na minha apresentação. Vamos aqui no website. Já estamos lá, já estamos no website. E, bom, quando eu faço aqui esse acesso, ele vai cair no dia. O Kim é o Kim do dia. É como você pode ver aqui no canto inferior direito. Hoje é 9 de janeiro de 2025. E hoje é um Kim enlaçador de mundos autoexistente, branco. Então você vai ver aqui o Kim, o oráculo, a matriz Tzolk'in, que eu comentei com vocês, aqui do lado esquerdo. Vamos calcular o meu Kim. Vamos naquela data ali. Clica nela, vai aparecer essa janela aqui. Comece pelo ano aqui. Eu sou de 1977. Opa, passei direto aqui. Tá aqui, ó. 77. Agosto. 9. Clico OK. E tá aqui, espelho cristal branco, Kim 38, aqui está o meu oráculo, aqui está a onda encantada, vou mostrar para vocês rapidamente, que é a onda da mão. Em breve vai ter um vídeo aí sobre a onda da mão, deixa isso quieto, vamos seguir aqui, que eu quero no oráculo. Quando eu clico aqui no oráculo, tá aqui, ó, Kim oculto, como eu comentei com vocês. Esse é o Kim destino, que é o espelho cristal, temos aqui um análogo, um guia, um antípoda e o oculto. Quando eu clico no oculto, eu tenho aqui, ó, as informações sobre o selo, as informações sobre o tom, no caso tom e selo, né? Eu fiz a ordem contrária aqui. Se eu quiser ir para esse Kim e ver detalhes sobre esse Kim, eu clico aqui em cima. Para fins do que eu preciso para esse vídeo, eu vou clicar aqui no selo. Você vai ver que tem todos os selos aqui em cima, você pode explorar isso. Aquelas informações para estudo estão todas aqui do lado esquerdo desse site. Mas o que eu quero mostrar para vocês? As palavras de poder, ação e essências que estão aqui disponíveis. Então, tá tudo aqui, tá tudo disponibilizado aí para você. Vamos voltar aqui para o meu material, porque eu quero dar continuidade aqui. Mas você já entendeu? Esse link aqui que eu cliquei e caí direto no website, vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Então você pode clicar ali, vai direto para esse website, faça o cálculo do seu Kim e bota aqui para mim nos comentários qual é o seu Kim. E também bota qual é o seu oculto. Quais são as palavras-chave de poder, ação e essência. Bota aqui para você praticar, bota aqui para você treinar isso, para você já se familiarizar com essas palavras, porque são essas palavras-chave que vão mexer com o seu interior, uma alquimia interior, que naturalmente te leva para nutridor. Você vai renascer nesse processo. É o que essa palavra-chave aqui, ó, você vai na sua essência, que é o seu ser. Naturalmente, você vai naturalmente. Quando você trabalha comigo aqui, a gente vai fazer vários exercícios juntos. Vou te apresentar materiais que já vão estimular isso. Vamos seguir junto aqui, que eu vou te mostrar como é que isso funciona. Estamos aqui, ó, papel de vítima. A energia de vítima,
Então a gente vai, como comentei anteriormente, a gente vai de um papel do drama para o outro papel no triângulo do poder para a gente exercitar isso, tá? Mas lembrando que ele vai direto para nutridor. Vamos lá. Energia de vítima. Bom, qualidades de energia de vítima naturais aí é de desamparo e medo. Em breve, quando chegar na parte de psicoterapia prânica, eu vou te mostrar o meu relatório e aí eu vou botar uma listazinha um pouco mais elaborada. Vou botar 7 de cada um, que são qualidades de energia que a gente avalia, mas aqui eu estou botando 2 para fins da gente avançar no nosso processo. Então fica comigo aqui que em breve eu vou mostrar para você o relatório prânico, tá? Para fins de trabalho de transição do drama para o poder. Desamparo e medo, gerados pela sensação de não ter controle sobre a situação, tá? Então a vítima acaba gerando esse desamparo e medo. E o que a gente quer? A gente quer te empoderar, a gente quer que você assuma a responsabilidade da sua vida, assim, plena. É isso que a gente quer. Então, a estratégia de transição, como a gente trabalha com essas estratégias, vamos direcionar essas estratégias com aquelas qualidades de energia do oculto, tá? Vamos lá. A noite lunar, que é o meu Kim oculto, estou usando os meus códigos como se fosse para mim aqui. A noite lunar, ela nos ensina a estabilizar o desamparo com os atributos de sonhar, abundância e intuição. Então, práticas sugeridas. No meu caso, entrei em um dos papéis do drama, tá? No caso, vítima. É possível, todo mundo, tá todo mundo exposto, tá? Eu também caio em qualidades de vítima. Inclusive, quando eu fiz, tudo bem que não está concluído, mas eu avancei muito no meu processo da minha biografia. Uma das qualidades de energia que eu descobri que eu vivia com muita frequência era a energia de vítima. Graças a Deus isso diminuiu dramaticamente, mas eu tenho esse potencial ainda ali que eu tenho que ficar atento. E aí, quando eu me percebo me direcionando para uma energia de vítima, de um posicionamento de vítima em um conflito, eu tenho que trabalhar esses 3 aspectos aqui das práticas sugeridas. O sonhar, uma das palavras de ação do meu selo do oculto, do meu Kim oculto. Sonhar, então o que eu vou trabalhar? Essa visualização de possibilidades e resultados positivos, mesmo em situações desafiadoras. Mesmo porque esses pensamentos positivos vão gerar na minha aura qualidades de energia compatíveis com esse positivismo. Consequentemente, nós, como seres de natureza elétrica, já falei sobre isso aí, acho que todo vídeo eu falo sobre isso, mas eu vou ficar insistindo porque nós somos seres de natureza elétrica. Uma vez que eu gero esse campo eletromagnético do positivismo, dos pensamentos positivos, eu vou atrair qualidades de energia, eventos, situações, pessoas com esse perfil de qualidade de energia e vou repelir o que não é compatível com esse positivismo. E o contrário, se eu entro num padrão negativo de pensamento, é isso que eu vou atrair para mim. Vou repelir as soluções, vou repelir as pessoas, os eventos que vão me trazer as resoluções para esse conflito. Então esse é um dos pontos aqui que eu trago para vocês. Bom, o segundo item, e eu estou usando as palavras-chave do meu oculto. Estou sempre, estabilizar é a palavra-chave lá do tom lunar. Estabilizar e intuição, combinando as duas aqui. Então eu vou trabalhar nessa confiança, nessa capacidade de encontrar respostas internamente, no meu ser. Eu tenho essas respostas já. Todos nós temos as respostas já, para tudo que a gente precisa. É uma questão de estabilizar e acessar. O processo de respiração, ele é fundamental nesse quesito. Você está dentro de um conflito, feche os olhos, faça 3 ciclos de respiração e você vai perceber que as coisas vão se estabilizar naturalmente. Então, o estabilizar a intuição, que é justamente trabalhar nessa confiança. Trabalhar naquilo que você sabe que já está dentro de você. E aí, consequentemente, eu vou me conectar ao meu propósito. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre a fórmula do propósito. Você vê que a gente vai combinando essas informações, está tudo conectado e você tem um propósito. Você tem um propósito. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos, mas vamos seguir aqui. Reconhecer a abundância. A abundância está lá, no caso do Kim oculto, o noite lunar, a palavra-chave, abundância. Então, listar os recursos disponíveis. Então, se eu parar, fiz essa respiração que eu comentei com você, pego um papel e começo, dentro desse contexto, desse evento que você está ali enfrentando um conflito, quais são as possibilidades ali que você já tem ali? Você começa a listar. E isso vai vindo, tá? Isso vai vindo. É um trabalho que vai naturalmente
avançando, crescendo, é o que a gente chama de work in progress, né? O trabalho que o progresso ele vai acontecendo naturalmente. Ah, Mel, que a lista está aqui, deixa ela de lado, vai fazer alguma coisa, quando você voltar, vai vir mais alguma coisa na sua cabeça, toma essa nota, vai avançando porque esses recursos já estão disponíveis, né? Tanto internos quanto externos. E com certeza absoluta vai ajudar a gente na superação desse momento que a gente está enfrentando ali, nesse papel de vítima. Vamos seguir agora para o próximo papel, o papel de perseguidor, né, dentro desse passo 3 exclusivo, trabalhando com o meu oculto. Quero sair de perseguidor para motivador. Então a gente já sabe que a raiva e o controle, eles são muito fortes nesse papel e gera essa necessidade de responsabilizar os outros ou a si mesmo. Esse autojulgamento, né, de perseguir a si mesmo. E eu quero partir para o lado do motivador. Então quais são as estratégias utilizando o Kim oculto? Bom, o Kim oculto sugere estabilizar essa energia de controle por meio de intuição, sonhar as soluções criativas e reconhecer a abundância ao invés de impor esse controle. Então, as práticas sugeridas: transformar controle em intuição. Antes de reagir com raiva, pause e pergunte: o que a minha intuição sugere para essa situação? Essa é uma pergunta que eu recomendo você ter ela ali, à vista. Se você tem esse perfil de perseguidor, deixa ela disponível. No caso, eu, né? Porque eu estou falando aqui já personalizado do meu tom lunar. Se você está trabalhando comigo aqui, com os meus atendimentos, nesse processo de desenvolvimento espiritual e pessoal, eu vou gerar uma frase para você. Eu tenho essa facilidade, tá? De gerar essas frases, vou gerando uma atrás da outra e a gente vai te alimentando, te nutrindo com esses insights que é uma questão só de, meu, não sei, acredito, não acredito. Não, não tem dúvida. Você vai acessar porque tem essa alquimia interior acontecendo. Então você fica tranquilo, a gente vai chegar lá. Então, o que a minha intuição sugere para essa situação? Feche os olhos, respiro e eu vou chegar lá. Meu, que de primeira eu não consegui. Calma, faz uma segunda vez. Isso é um processo que você tem que se entender consigo mesmo. A gente vai construindo, a gente vai pavimentando essa via para você ganhar essa habilidade natural de chegar nesses resultados. Outra prática aqui, no meu caso, né, utilizando a palavra sonhar, né, estimule soluções colaborativas e criativas ao invés de impor a minha visão. Porque se eu quiser impor a minha visão ali, eu estou, né, perseguindo quem tem outras ideias. Eu não estou dando oportunidade, não estou dando autonomia. Então, é uma outra possibilidade. E a abundância racional. Reconheça o valor que cada pessoa traz para o contexto, inclusive em momentos de erro. E você vê o erro pintadinho de azul. É o erro pintado de azul, Melk? Exatamente. Tem vários segredos, né? Em âmbito espiritual, tem vários segredos para o erro. Por que o erro acontece? Vou deixar essa pergunta aí para você. Se você quiser saber mais, bota aqui no comentário. Melk, por que o erro acontece? E aí, tendo comentários, tendo pedidos, a gente faz um vídeo sobre isso. Vamos seguir aqui. Vamos seguir porque agora a gente vai para o terceiro papel, esse papel de salvador, que a gente transita para nutridor. Lembrando, aqui está num esquemático didático para a gente trocar essa ideia aqui, mas o oculto te permite ir direto para esse nutridor, independente do papel que a gente estiver atuando em um conflito, onde a gente vai estar transitando aquele triângulo do drama. Então, a energia do salvador. Exaustão e frustração são gerados pela tentativa de resolver os problemas dos outros sem permitir que eles desenvolvam autonomia. Então é disso que a gente tem que fugir. E como é que a gente foge disso? Qual a estratégia para essa transição com base no Kim oculto, no meu caso, Noite Luna Azul? A Noite Luna Azul oferece um caminho para nutrir os outros sem sobrecarregar-se por meio de estabilização, intuição e empoderamento do outro. Então, práticas sugeridas aqui para mim. Estabilizar o protagonismo. Então, aquela pergunta que eu lanço para o meu mundo interior. Como eu posso apoiar essa pessoa a encontrar suas próprias soluções? Eu confio nisso, eu confio em você, eu sei que você tem essa capacidade. Agora, se você tiver cabisbaixo, de fato, fica muito difícil. De fato, vai ficar muito difícil. Agora, se eu consigo apertar ali uns botõezinhos dentro do teu interior, isso vai vir.
E é esse meu papel aqui, é isso que eu faço. Então, essa pergunta é uma pergunta-chave para mim. Cada contexto é um contexto, cada situação é uma situação, mas a gente trabalhando em encontrar as próprias soluções para aquela pessoa ali. Outra prática sugerida aqui, nutrir com intuição. Use sua sensibilidade para perceber o que a pessoa realmente precisa, ao invés de assumir tudo para si. E aí você com uma conversa, algumas perguntas. Eu tenho habilidade para fazer perguntas. Eu tenho essa habilidade. Na minha onda encantada, eu tenho um guerreiro lá na minha onda encantada, um guerreiro amarelo. Tá? Quando eu falar sobre a onda encantada da mão, a gente vai entender melhor sobre esse guerreiro aqui. Vou detalhar ali as 13 posições da onda encantada. Mas, para mim, nesse caso, funciona muito. Ah, Mel, que você então vai usar outras informações para trabalhar comigo. Claro! Uma vez que eu calculei seu Kim, eu tenho todos os seus códigos. Vou falar em um outro vídeo aí, vou falar sobre a minha calculadora, você vai entender aonde isso vai. A gente tem muitas possibilidades. Eu tenho um vídeo aqui que a gente fala sobre o Tzolk'in, né, a integração ali, Tzolk'in e Xing. Eu já faço o cálculo do meu Kim e dali eu já trago algumas informações. Então já tem esse vídeo aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, você vai ver ali o potencial de onde isso vai. É outra temática, mas para você entender que desses cálculos a gente tem muitas direções a seguir. Vamos seguir aqui, promover a abundância emocional. Reforce a capacidade do outro, valorizando o que ele já possui. Então essa abundância que todos nós temos disponível, né, eu tenho, você tem, todos nós temos. É uma questão de eu entender os códigos, eu vou nesse ponto e eu vou ajudar você com promovendo essa abundância emocional positiva, o aspecto positivo do nutridor que está dentro de você. Então, passamos pelos 3 papéis aqui, trazendo as estratégias, utilizando o Kim oculto do oráculo. Vamos seguir aqui. Por que o Kim oculto proporciona essa saída? Já expliquei aqui para vocês, vamos dar essa arrematada aqui. Quando somamos o Kim destino e o Kim oculto, a soma sempre resulta no Kim, um dragão magnético vermelho. Isso nos direciona para o ponto de recomeço e transformação universal, que são os códigos que a gente tem. Os códigos cósmicos do nosso cosmo, do nosso ser como um cosmo. Onde as palavras-chave nutrir, ser e unir, que é essa palavra unir, do tom lunar. Vou até botar azulzinho aqui também que ela não estava. Essa harmonia representa a base para sair do triângulo do drama e criar um espaço de poder e propósito. É isso. Essa é a minha justificativa, essa é a minha explicação do porquê o Kim oculto vai levar a gente lá. E essa transformação universal, independente de estarmos no papel de vítima, perseguidor ou salvador, essa soma do Kim oculto orienta a agir com intenção. A partir do momento que a gente detalha essas informações, essas qualidades de energia do seu Kim oculto, essa intencionalidade, ela ganha uma força tremenda. E no atendimento, né, no 1 a 1 ali, essa intenção tem algumas palavrinhas-chave que eu vou revelar para você lá da sua onda encantada. Não estou trazendo todos esses detalhes aqui, mas estou deixando essas sementes para você entender que isso abre numa proporção imensa. Tá? Então essa intenção, conexão e empoderamento. Elementos essenciais para nutrir qualquer situação e transitar para o triângulo do poder. Pode confiar. E como eu já te dei esses códigos aqui, com aquele link que você faz o seu próprio cálculo do seu Kim, vai lá, faça o cálculo, já começa a estimular esse mundo interior. Vai lá, vai ser garantido. Mas também, se para você, sozinho, para mim fica mais difícil. Como eu falei, entre em contato, estou disponível aqui para você. Bom, agora eu quero falar sobre a psicoterapia prânica, né, com foco nos chakras. A psicoterapia prânica analisa e harmoniza as energias associadas aos chakras principais, que muitas vezes estão conectados com os papéis do triângulo do drama. Muitas vezes não, tá? Na verdade, sempre. O triângulo do drama, cada um dos papéis de vítima, perseguidor e salvador, essas condições energéticas que te levam a esse triângulo, tá lá nos seus chakras. E no Pranic Healing, que a gente aprende essa técnica da psicoterapia prânica, a gente tem lá os 11 chakras principais, e com esses 11 chakras principais, a gente consegue investigar as qualidades de energia, a sua configuração, o que você está apresentando de configuração, e tratando essas energias,
a gente acelera o seu processo de saída do triângulo do drama para o triângulo do poder. Eu tenho vários relatos de pessoas que ficavam em ciclo, em loop, nesses papéis do drama e não conseguiam sair, mesmo até com certos conhecimentos associados a essa transição tradicional que eu mencionei com você. E por que a pessoa não consegue sair? Ela entra num loop. Por que será? Por conta das qualidades de energia. Se a gente não trabalha um processo de purificação do seu sistema energético, se você não consegue fazer com que as energias fluam naturalmente no seu sistema, se elas ficam estagnadas, bloqueadas, né, congestionadas, ou até mesmo aquém do potencial do sistema, ali fica com aquela energia fraca, fluindo, um fio de cabelo fluindo ali, fica mais difícil de você sair. Agora, uma vez que a gente entra no teu sistema, limpa o seu sistema, empodera o seu sistema, estabiliza essas energias, coloca proteção no seu sistema, aí a energia começa a fluir e aí você vai perceber com uma habilidade de sair dessa condição de drama com muito mais propriedade. Colocando aqui os 3 papéis disponíveis, o que a gente vai fazer? Aqui é um exemplo, tá? Só para a gente ter uma noção. A vítima, né, vai apresentar bloqueios no chakra do plexo solar e no chakra básico. O plexo solar que tem uma relação com a autoestima e o chakra básico que tem uma relação forte com a segurança. Então, esses chakras, esses aí são os primeiros que eu entro para avaliar. São só esses chakras, Mel? Não. Cada caso é um caso. Nós temos 11 chakras ali. Mas esses 2 ali são os primeiros que eu entro quando a gente tem um perfil de vítima ali em modo automático ali. Então, quando a gente aplica as técnicas de psicoterapia prânica nesses chakras e naqueles que também estiverem contribuindo para esse processo, o que a gente vai promover? A gente vai promover um processo de empoderamento e ação. A gente vai fazer com que você saia daquele perfil ali agindo. Então, basicamente é isso. No caso do perseguidor, a gente tem ali desequilíbrios no chakra laríngeo e no chakra do plexo solar. O chakra laríngeo apresentando ali ruídos na comunicação e o do plexo solar, questões de controle muito forte. Está ali no plexo solar. Então, quando a gente aplica as técnicas de psicoterapia prânica nesses chakras e naqueles que estiverem contribuindo para essa condição, a gente vai fortalecer a capacidade de empatia e o diálogo construtivo. A gente vai te permitir sair desse perfil de perseguidor e ir para o de motivador com muito mais velocidade, com muito mais precisão ali. Enfim, são muitos adjetivos ali que são adicionados, né, nesse processo. E no caso do salvador, o que a gente vai ter? A gente vai ter ali o chakra cardíaco e o chakra do plexo solar. O chakra cardíaco com esse amor excessivo que vai te atrapalhar. Tem que ter equilíbrio, tem que ter moderação nesse processo. Por isso que o salvador se perde e depois se frustra, né, nesse processo. Ali tudo envolvendo o chakra cardíaco. E o plexo, a questão da ansiedade. E se você for observar, o plexo está em todas aqui, né? Pois é. Então a gente cuida bastante desse plexo solar para a gente te tirar, né, dessa condição energética que faz você ficar de forma viciada ali no triângulo do drama. Quando a gente aplica as técnicas de psicoterapia prânica num salvador, o que a gente está promovendo? Uma compaixão sem exaustão emocional. Então ali a gente vai permitir ali uma compaixão adequada, apropriada, ajudando, nutrindo aquele que está precisando da sua ajuda como nutridor. Então eu quero apresentar para vocês aqui agora o meu relatório prânico, porque aí vocês vão entender com mais precisão esse tratamento que a gente faz aqui. Bom, vou te mostrar uma parte desse relatório, porque a gente utiliza um outro relatório que eu já apresentei em um vídeo aqui, quando eu falo do projeto 1, onde a gente organiza o seu sistema energético. Vai nesse vídeo lá, ali eu explico sobre a psicoterapia prânica aplicada no relatório prânico. Ali a gente vai aura, chakra, né, a própria psicoterapia, os aspectos do corpo físico. A gente tem esse relatório e aí para esses casos, quando a gente está tratando essa condição específica de transição para o triângulo do poder, a gente vai aplicar um relatório adicional e eu vou mostrar para você agora. Vem comigo aqui na tela. Estamos aqui com o meu relatório, é um Excel que eu utilizo para esses fins. E como você pode observar, eu comentei com você anteriormente, que eu apresento 2 qualidades de energia, ali quando a gente está fazendo as descrições ali, principalmente para a aplicação das estratégias de saída do triângulo do drama para o triângulo do poder. Mas no nosso relatório, a gente vai fazer um trabalho um pouco mais
profundo. Então você vê que as energias de vítima, aproveita para tomar algumas notas aqui dessas qualidades de energia, para você fazendo a sua autoanálise, para ver qual dessas energias você identifica em você. No caso das vítimas, né, temos essa lista aqui. No caso do perseguidor, temos essa lista aqui abaixo. E no caso do salvador, a gente tem essa lista. Quando eu faço esse relatório para você, a gente vai olhar da perspectiva desses 3 papéis. Mesmo que a gente já saiba que você tem um dominante, um intermediário e um que seja menos nesse processo, eu vou entrar na sua energia para avaliar todas essas qualidades de energia, para a gente purificar o seu sistema. Aqui você vê que tem alguns gráficozinhos. O que são esses números aqui, Melk? É porque eu avalio essa qualidade de energia no seu sistema energético de 0 a 10. E aí eu boto para cada um ali. E a gente pode ver quais são as qualidades de energia que estão ali mais contaminando o seu sistema energético. E aí a gente vai aplicar as técnicas de psicoterapia prânica para limpar essas energias aí. Em seguida, o que a gente vai fazer? Lembra dos contextos que eu comentei com você? Esses contextos estão aqui. Para cada um dos contextos, eu vou fazer uma análise das qualidades de energia de vítima, perseguidor e salvador, para entender naquele contexto como é que essas qualidades de energia se apresentam no seu sistema energético, e também vou avaliar as qualidades de empoderado, motivador e nutridor. Vou fazer essa avaliação para cada um, como você pode observar aqui, para cada um desses contextos. Aqui vai me dar um mapa. Vou apresentar isso para você, vou tratar suas energias. E isso vai estimular a sua reflexão interior. E normalmente, tá? Normalmente, vou dizer assim, 99,9% dos casos, fica muito mais fácil de reconhecer. E a pessoa consegue reconhecer. E como a gente já está tratando essa energia, você vai perceber que você vai mudar. Automaticamente ele já começa um processo de alquimia interior, seu mundo interior começa a processar isso, e uma vez que seu mundo interior bota a luz em um problema, ele automaticamente começa a trabalhar na solução, na resolução daquela questão. Por isso que, para mim, aplicar essas técnicas e promover essa informação de forma assertiva para você acelera o processo, e muito. Então estão todos os contextos aqui para você entender. É claro, a gente vai ver cada caso, né? Você não tem um contexto ou outro, a gente vai fazer um mapeamento de quais os contextos que você vive na sua vida, a gente vai mapear ali, pelo menos de 80% a 90% a gente vai conseguir mapear. Aí os outros 10, Melk, a gente vai aprendendo com o processo e no futuro, trabalhando ali juntos, a gente vai descobrir nos detalhes isso, mas num início de projeto, a gente já consegue mapear muita coisa para poder te ajudar nesse sentido. E aqui no final do relatório, eu vou apresentar já direcionado. Então eu vou montar esse relatório direcionado para você. Vou pegar o seu Kim oculto, vou apresentar as palavras de poder, ação e essência, e eu vou avaliar essas energias para ver, inclusive, como é que tá. Vou avaliar as energias saudáveis, esse azulzinho aqui são as qualidades de energia de 0 a 10 saudáveis do seu poder natural, tá? Nesse oculto, e vou avaliar as energias negativas, as energias que atrapalham nesse processo. E aí a gente vai empoderar, e a gente vai purificar essas qualidades de energia, e a gente vai avaliar essas energias, aqui no cantinho aqui, na direita, você vai perceber que eu vou fazer algumas descrições ali desse poder, ação e essência, para viabilizar esse acelerar dessa purificação do seu sistema. É isso que eu vou fazer. Então, apresentei para você aqui um relatório prânico direcionado para esse trabalho da transição do triângulo do drama para o triângulo do poder. Vamos voltar lá para a nossa apresentação para a gente concluir o nosso vídeo. Então, estamos aqui na nossa apresentação e vamos concluir esse vídeo. Vamos concluir porque aqui já dividi tudo com você. O que eu quero apresentar aqui para você são algumas ferramentas e práticas que você pode adotar na sua vida para treinar essa saída, né, aprimorar essa saída do triângulo do drama para o triângulo do poder. E a primeira que eu vou apresentar para vocês aqui é a meditação dos corações gêmeos. Essa meditação é fantástica. Vários vídeos falando sobre isso, eu fico me repetindo aqui, mas é porque essa meditação ela é fantástica. Eu já tentei diversas meditações, incontáveis tentativas de meditação em aplicativo, enfim, um monte. Agora, a meditação dos corações gêmeos foi a meditação que eu encontrei resultado que transformou a minha vida. Então, para essa pessoa que está
transitando papéis no triângulo do drama, eu vou recomendar a meditação dos corações gêmeos. E aqui no nosso canal tem um vídeo onde eu explico a meditação, como ela funciona, como é que a gente transita, os benefícios por cada parte da meditação, porque a meditação ela é uma técnica, ela é uma tecnologia que o mestre Showa apresentou pra gente. E nesse mesmo vídeo que eu explico a meditação, eu guio a meditação. Então, experimenta essa meditação. Sai daqui, estamos concluindo o vídeo. Vai lá no meu canal, tem lá a Meditação dos Corações Gêmeos. Clica e assiste. Assiste essa transmissão ali, que tem ali o início, explicando, e depois medita. E coloca lá nos comentários quais foram as suas experiências interiores ao praticar a meditação. E uma outra técnica que eu recomendaria você fazer é tomar nota dessas emoções, das suas posturas, comportamentos, dentro dos conflitos. Vai tomando essa nota, dia por dia. Você está vivendo um conflito ali durante algumas semanas, trabalho, na vida, criação dos filhos. O que acontece? Quais são os padrões de emoção, de comportamento que você acaba entrando com certos gatilhos? Toma nota, você vai ganhar consciência, que é o que a gente chama de diário reflexivo. Isso vai fazer com que você perceba os padrões de comportamento e vai trazer insights para a sua transformação, principalmente depois desse vídeo aqui. Então, deixo essas duas técnicas e ferramentas para você e hoje exploramos, né, como sair desse triângulo do drama e transformar esses papéis em papéis de triângulo do poder. E personalizando esse processo, né? Você podendo fazer o seu cálculo do Kim, você vai entender o seu oculto, essas qualidades de energia do seu oculto, ele te transforma, ele te faz renascer nesse processo. Qual papel é o dominante no seu caso? Coloca aqui nos comentários se você conseguiu identificar, você conseguiu superar aquele desafio que eu deixei para você no início do vídeo. Se gostou desse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que você entenda que esse conteúdo vai ser de valor para a vida dessa pessoa. E ó, nem pedir like, hein? Com esse conteúdo todo que eu deixei para você aqui, nem pedir like, mas se você achou esse conteúdo interessante, amassa o botão do like aqui, se inscreva no nosso canal, vamos seguir junto, vamos adiantar esse expediente aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!